E 24 minutos, vamos falar então sobre eleições aqui em Fortaleza. Tivemos ontem divulgação da 4ª rodada da pesquisa Datafolha e à noite, Datafolha já foi inclusive analisado e discutido na 2ª edição do Povo News com Marcos Tardan e depois foram então divulgados os números da nova pesquisa Quest. O que ela traz então, qual é o retrato do momento? André Fernandes tem 25%, e Evandro Leitão, do PT, 23%. Wagner e Sarto estão empatados com 18% na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. São números que a gente vai acompanhar agora de forma detalhada. A gente vai ter aqui um vídeo mostrando para vocês o movimento dos números, né? Como é que está aí então o comportamento do eleitor fortalezense, né? Qual é então aí o atual retrato do momento dessa disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Produção, a gente tem na tela esses números, dá para a gente colocar agora aqui para a nossa audiência visualizar. Então já convido vocês aqui já para vir para o nosso telão. É agora então, vem aqui com a gente. Na verdade, a gente falou agora sobre os números da pesquisa Quest, mas os números do... é verdade, aqui já são os números da pesquisa Quest, exatamente. Pesquisa divulgada em Fortaleza e aqui então você acompanha como é que está o cenário atualmente. André Fernandes, aqui na cor verde, aparece com 25% das intenções de voto. Evandro Leitão, do PT, com 23%. José Sarto, do PDT, com 18%, assim como Capitão Wagner. Brancos e nulos somam 8%, não sabem 6%. Eduardo Girão tem 1% das intenções de voto, ele que é do Partido Novo, assim como Técio Nunes, do PSOL, também com 1%. Chico Malta, Jorge Lima e Zé Batista não alcançaram 1% das intenções de voto, aparecem aí com 0%. Se tiver mais material, produção, pode colocar, se for possível aí a gente observar a movimentação desses números, né? Fazer aí um histórico de como estavam as intenções de voto dos candidatos nas pesquisas anteriores. Se isso for possível, vocês já me falem, senão a gente já traz aqui a análise logo mais de Henrique Araújo. Mas tá aí então, esses são os números da nova pesquisa Quest. Vou aproveitar então, Henrique Araújo, que já está aqui com o olho bem arregalado, olhando aqui para a nossa tela, Henrique. O que se configura, a gente pode observar, é um isolamento, um deslocamento das candidaturas do PL e do PT nessa primeira colocação, reproduzindo uma polarização nacional. E atualmente a gente tem o seguinte cenário: o PL de Bolsonaro e o PT de Luiz Inácio Lula da Silva travam aí a batalha mais acirrada nacionalmente, né? Não há em nenhum canto do país essa reprodução desse cenário de disputa PL-PT, como acontece aqui em Fortaleza. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News, primeira edição. Vou pedir licença para olhar aqui para o lado, de novo os números, 25, 23, 18, 18. Eu acho que a Quest difere ligeiramente em relação aos dados apresentados pelo Datafolha, porque na Quest o cenário está mais compactado. A gente não tem um descolamento muito amplo, por exemplo, desse primeiro pelotão do Evandro e do André Fernandes em relação a esse segundo formado pelo Capitão Wagner e o Zé Sarto, né? Acho que no limite da margem de erro, eles estão todos ali muito próximos. O crescimento do André, por exemplo, é menor do que em relação ao Datafolha. O crescimento do Evandro também é menor. Eu acho que no Datafolha há já um distanciamento significativo do Evandro e do André Fernandes, e aí sim, nesse caso, é uma polarização cristalizada. A tendência, pelo menos, observando-se o histórico de pesquisas, ou seja, o Datafolha já vai para a 4ª rodada, a Quest também entra na sua 3ª rodada. Então, como diz o Plínio, acompanhando o filminho das pesquisas, a tendência é essa de crescimento. Agora, se a gente volta um pouquinho lá no Datafolha, viu, Ítalo? A gente percebe que o André Fernandes vinha num crescimento muito vertiginoso e aí agora ele deu uma estacada, ele apenas oscilou dentro da margem de erro, passou de 25 para 27. Aqui na Quest também o crescimento dele é mais tímido. A questão que a gente se faz agora neste momento é se o Fernandes atingiu um teto e a partir de agora ele passa a ficar estabilizado
colocado nessa primeira colocação ou eventualmente pode perder terreno nesses dias que faltam até o 6 de outubro, que é o dia da votação. Henrique, ainda sobre esse assunto,